Já sei. Você odeia ouvir a sua própria voz numa gravação, né? Bem-vindo. Eu também. Aliás, quase todo mundo odeia. Inclusive, gente que você ouve por aí em jornal, vídeo, podcast e você acha maravilhoso. Isso que você sente sobre você mesmo não é falta de talento, tá? Isso aí é psicológico, é coisa para terapia, não tem a ver com locução, não. E é sobre isso que eu vou falar aqui. Técnicas e dicas para te ajudar a melhorar a locutar, a gravar sua própria voz para o seu conteúdo, especialmente podcast em áudio, mas serve também para outras demandas, tipo voice over de vídeo para YouTube. Porque se tem uma coisa que eu vejo direto, é gente que grava podcast correndo atrás do melhor microfone do mercado, comprando equipamento caro e esquecendo completamente da própria voz. Aí não adianta mesmo, porque você pode ter o melhor microfone do mundo, mas se você senta para gravar sem se preparar direito, especialmente sem preparar a sua voz, o áudio chega cansado, embolado, sem presença, e aí não tem plugin que resolva depois. Se essa é a sua primeira vez por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Bia Pasqualino, jornalista e locutora com 25 anos de experiência em conteúdos sonoros, e eu tenho uma produtora chamada Rádio Tertúlia, que faz podcast para vários clientes em vários formatos. Vem comigo! Deixa eu já te tranquilizar de cara. Não existe voz perfeita. A gente romantiza muito isso. Ah, fulano tem o dom, Beltrano nasceu para isso. Não nasceu, sinto muito. Locução é treino, é corpo, é hábito e, por favor, né, gente, um pouco mais de gentileza com você mesmo na hora de gravar. Tudo isso que eu tô falando começa antes de apertar o REC. E lembre sempre de uma coisa, no podcast e mesmo no vídeo, o áudio é o mais importante. Se o som tá ruim, sua voz inclusive, ninguém fica te ouvindo, o ouvido não aguenta. Então, vamos cuidar disso com carinho, vai? A primeira coisa é preparar a voz. Não grava logo depois que acorda, pelo amor de Deus. Aquela voz mais grave, mais arrastada, não é charme nenhum. E não, aquecimento vocal não é frescura. Funciona muito. Eu sei que dá vergonha. Você fica fazendo careta, uns sons estranhos, e às vezes a gente grava até com mais gente no estúdio, aí piora bastante, né? Mas faça com vergonha mesmo. Eu vou te contar, e ó, vou gravar aqui para o YouTube para todo mundo. Eu faço assim, língua girando dentro da boca umas 5 vezes para cada lado. Depois, abre bem a boca e solta esse som. Muai, muai, muai. Massagem na bochecha, soltando os músculos. Tudo aqui, ó. E o famoso trrr, trrr, do jeito que der, gente. 5 vezes de cada um já tá excelente. Não existe exercício perfeito. Existe exercício feito. E ó, água. Água sempre na mesa, antes e durante a gravação. Tem que se manter hidratado. Suas cordas vocais e sua boca agradecem. Não é detalhe, isso é básico. E ó, vou te contar. Eu aprendi a locutar errando, gravando, me ouvindo, passando vergonha comigo mesma. Erro vai acontecer. Eu erro até hoje várias vezes. E sabe o que mais me atrapalhava no começo? Eu ficar brava comigo mesma. Porque quando você erra e você se irrita ou fica frustrada, a sua respiração muda, o ritmo de fala muda, o tom muda. E aí você começa a errar sem parar, mais ainda. Ou erra e muda toda a velocidade com que você estava falando. Hoje eu paro, respiro e volto. Isso também é treino, porque ninguém começa bem, ninguém. E eu lembro claramente das primeiras gravações que eu fiz. Eu travava, eu ficava dura, eu li o texto como se eu estivesse fazendo uma prova. Eu queria morrer de tanta vergonha do técnico de áudio que estava me gravando. Sabe o que era? Medo, insegurança. Outra coisa que muda tudo e quase ninguém presta atenção: postura. Você pode gravar sentado ou em pé.
O importante é estar confortável, com os pés no chão, respirando bem. E agora, uma dica que parece boba, mas eu acho poderosa: falar com as mãos. Quando você gesticula, a voz responde, a respiração muda, a entonação muda, o ritmo muda. É completamente diferente de você ficar duro parado lendo um texto. Quando eu comecei a falar com a mão, a gesticular, a minha voz começou a fluir de outro jeito. Ficou um pouco mais próxima do ouvinte, mais viva, mais parecida comigo. Eu comecei a ficar mais confortável com a minha própria locução. Microfone. Regra simples: 1 palmo de distância, nem colado, nem longe demais. E evitar falar direto em cima do microfone. Inclina ele assim, ó, um pouquinho para baixo, para evitar o vento, o puff, esses ruídos que machucam o ouvido. E ó, testa o microfone, testa de verdade. Nada de falar qualquer coisa só para ver se está funcionando, testando 1, 2, 3. Testa já locutando como você vai locutar o texto, porque depois, quando você começa a gravar, a voz muda, o seu volume de voz aumenta e aí o som estoura. Não tem milagre na edição nesse caso. Outra coisa, sobre o ambiente onde você vai fazer a sua locução, caso não seja em estúdio, ó, banheiro jamais, lugar com azulejo não, pelo amor de Deus, dá ruim no áudio, fica horrível. Quarto, sala, com tapete, cortina, armário, guarda-roupa aberto, tudo isso ajuda a melhorar o som. E se precisar, carro funciona maravilhosamente bem. Entra, fecha a porta e pronto. Você tem um micro estúdio no ar. Juro, eu já testei e recomendo. Agora, deixa eu te contar uma coisa que talvez seja a mais importante de tudo. Roteiro. Aqui é onde muita gente se perde. Porque texto escrito não é texto falado. Frase longa no áudio é uma armadilha, por exemplo. Quem já gravou assim sabe. Você perde a respiração, né? E eu aprendi tudo isso na prática. Hoje eu leio tudo em voz alta antes, mais de uma vez. Marco a respiração se precisar, marco palavra importante, dou uma riscada, boto um negrito se estiver lendo no computador. Nome difícil em outra língua, eu escrevo do jeito que eu vou falar. Facilita a sua vida, gente. Quanto menos o seu cérebro precisar pensar na hora de locutar, melhor vai sair a sua interpretação. Vai sair bem mais natural. Eu faço isso até hoje, porque isso me deixa segura. E segurança muda a voz. Muito, a gente se sente mais confiante. Outra coisa importante, não deixa a frase morrer no final. A última palavra precisa existir. Às vezes a gente fala e no final assim some, não murcha a palavra, né? E ó, sempre linguagem simples, sem ser raso, é sobre ser claro. Se a pessoa não entende uma palavra que você falou, ela desconecta. Quando ela se desconecta, você perdeu esse ouvinte. Então, vamos prestar atenção. Para além disso, grava sempre tudo no mesmo dia. Não deixa, vou gravar amanhã, um pedacinho que faltou. A voz no dia seguinte muda, o clima, e isso tudo o ouvinte percebe. E o editor sofre, coitado. Deixa tudo pronto antes. Roteiro, ambiente, microfone, postura. Quanto mais confortável você estiver, melhor a sua locução vai sair. No final das contas, locução não é dom, é treino. Treinar, gravar, se ouvir, mesmo com vergonha, ajustar e seguir em frente. É assim que a gente melhora. E para fechar, uma coisa que eu demorei demais para aceitar. Voz é corpo. Se eu durmo mal, minha voz entrega. Se eu exagero no café, minha voz entrega. Se eu não bebo água, minha voz entrega. Locução não é só técnica, é cuidado com a sua saúde também. Se você chegou até aqui, deixa eu te dizer uma coisa importante. Se você sente que a sua voz ainda não soa do jeito que você gostaria, isso não é defeito, tá? É um processo. E se esse vídeo te fez companhia de alguma forma, já valeu. Se te ajudou, só peço para você curtir e seguir o canal. Aliás, se gostou do vídeo, já assiste esse próximo para mais conteúdos do mundo de podcasts. Tchau!